Boa noite, a paz do Senhor. Primeiramente, gostaria de avisar que o culto está sendo gravado, né? Então, agradeço a presença de todos que estão aqui e também de quem está assistindo aí a gente. Vou começar orando, então, tá bom? Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus, para aprender mais de Ti, para Te louvar, para Te adorar, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor esteja falando a cada coração, que o Senhor esteja presente e que nós possamos Te adorar com todo o nosso coração, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Bem, quero começar então lendo com vocês o versículo tema, né, que se encontra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 24. Quem quiser abrir para acompanhar. Que também está na nossa camisa. Muito chique. Então, acredito que a maioria já conseguiu abrir. Vou passar a ler. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bem, essa é a boa nova, né? A redenção. A redenção, ela é uma boa nova. Cristo nos redimiu. Todos nós éramos pecadores, mas Cristo nos justificou mediante a redenção. E eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre graça, né? A graça. E na música, né, do Projeto Sola, que a gente vai cantar também, tem uma parte que fala, né? Sem culpa, então me tornou. O teu sangue sobre mim me comprou, me resgatou. Sem culpa, então me tornou. E todos os dias nós pecamos, né? Todos os dias a gente peca. E todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos confessar, nós precisamos nos entristecer pelos nossos pecados. Mas também todos os dias, porque Cristo nos redimiu, nós podemos deixar a nossa culpa sobre a cruz. E nós podemos receber as palavras de misericórdia e de perdão. Nós podemos apreciar o amor de Deus, né? Então, a graça, ela é maravilhosa sobre nós. E nós podemos apreciar essa graça porque Cristo nos redimiu. O versículo fala, né? Por sua graça mediante a redenção. E essa graça é um grande privilégio que nós temos, né? Eu acho que não sou só eu que, às vezes, falho, peco várias vezes na mesma coisa. E aí você está cansada, tenta lutar contra aquele pecado, e aí mais uma vez você peca. Mas a graça, ela está exatamente aí, onde nós não tentamos simplesmente pela nossa força, mas nós podemos nos arrepender do pecado. O pecado ofende a Deus. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos entristecer pelos nossos pecados. Mas em Cristo nós podemos deixar a nossa culpa. A gente não precisa carregar a culpa. A culpa não nos transforma. A culpa só torna tudo mais difícil. Mas em Cristo nós podemos deixar a nossa culpa e receber as suas palavras de misericórdia e de bondade. Gosto muito daquele versículo, né, no capítulo 23 de Salmos, que diz: a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. E então em Cristo. E nós estamos aqui hoje por causa de Cristo, porque Ele nos redimiu. E nesse momento eu quero te convidar a adorar a Deus e agora a gente vai orar, né? E que você possa estar aqui totalmente presente para adorar a Deus e entender que em Cristo nós temos redenção e nós podemos viver sem culpa, amém? Então vamos orar. Pai querido, nós pedimos perdão, Deus. Todos os dias nós pecamos, mas nós sabemos que em Ti nós temos perdão, Pai.
Nós pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, porque nós sabemos que eles ofendem a Deus e ele entristecem Deus. Mas nós sabemos que em Ti nós podemos receber as Tuas palavras de misericórdia, Deus, de perdão. E em Ti nós encontramos amor, nós encontramos perdão, Deus. Muito obrigada, e é por isso que nós estamos aqui hoje para Te adorar, para Te louvar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Deus, nós estamos aqui por causa de Cristo. Que cada um de nós possamos louvar e adorar ao Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Aproveitar esse primeiro cântico que a gente vai louvar a Deus, que é o hino, que é tema do nosso culto, que é tema desse congresso, desse aniversário dos jovens. Você que se sentir à vontade e quiser, né, e trouxe a sua oferta à casa de Deus, e você quiser, nessa primeira canção, ter a oportunidade de ofertar, oferte ao Senhor. E nós vamos refletir sobre essa letra, a letra dessa canção, que vai dizer que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele nos deu o maior presente de todos, o maior milagre que todo mundo, que cada um de nós poderia desejar ou sonhar, Jesus Cristo trouxe, que é a salvação. A salvação de Jesus Cristo sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, nos deu a oportunidade, eu falo isso muito, de nós termos esperança, a esperança de retornar, como a Suelen falou, a cada erro, a cada falha. Jesus Cristo nos dá a chance de retornar, de se arrepender e começar um novo dia pela misericórdia do Senhor, amém? E nós vamos celebrar esse grande presente dado lá na cruz, pelo sangue do Rei Altíssimo, a redenção em Cristo Jesus dos nossos pecados, das nossas falhas, amém? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então livre. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso ir. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me deu. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda
posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo veio nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, para a gente passar para a nossa última canção. Gênesis 22, está contando a história de Abraão, um pouco da história dele, diz assim, a partir do 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa próxima canção nos diz que Ele virá para nos salvar. E eu achei interessante, quando eu estava lembrando da história de Abraão, que aqui na música ele diz, né, poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. Mas na história de Abraão, nós acabamos de ler, em nenhum momento Abraão pediu por socorro. Em nenhum momento Abraão questionou a Deus ou pediu para que Deus livrasse o filho dele da morte. Mas Deus proveu. Deus livrou o filho dele da morte. E eu fico pensando, por que será que Abraão não precisou gritar por socorro para que Deus provesse para ele um cordeiro, para que ele não precisasse sacrificar o seu filho? Abraão vivia com um Deus que o salvava todos os dias. Abraão não precisava passar por uma prova para que ele olhasse para o céu e gritasse por socorro, mas ele vivia uma vida ao lado de Deus. Eu estava lendo esses dias Juízes, e um dos erros que mais acontecem em Juízes, e aconteceu ao longo de todo o Pentateuco com o povo no deserto, era que o povo se esquecia que Deus estava com eles o tempo todo. Lá em Juízes, eles estavam lá sendo consumidos pelos inimigos, e aí Deus ia, levantava um homem, levantava um juiz para que ele guardasse o povo, e quando esse juiz morria, o povo se esquecia novamente que Deus estava entre eles e pecava. Aí Deus ia lá, levantava um outro juiz, esse juiz livrava eles dos seus inimigos. Quando esse juiz morria, o povo se esquecia que Deus estava entre eles e pecava. No deserto, Deus lembrou o povo quantas vezes das coisas que ele fez, que ele abriu o Mar Vermelho, que ele tirou o povo do Egito, e quantas vezes o povo esquecia e fazia outros ídolos e pecava. O povo esquecia que Deus sempre esteve entre eles. Deus nunca ficou longe para que eles precisassem ser consumidos pelos seus inimigos, para que eles se lembrassem que existia um Deus, mas Deus estava ali o tempo todo. Então eu quero que a gente cante essa música dizendo que Ele vem para nos salvar, mas todos os dias. A Su falou na abertura, o Rafa falou na ministração, todos os dias nós pecamos. E nós precisamos viver a redenção de Cristo que nos deu acesso ao Pai todos os dias. E não só quando a gente é consumido pelos nossos inimigos ou quando acontece alguma coisa que faz com que a gente dobre os nossos joelhos e chore, mas todos os dias nós precisamos de Deus e todos os dias Ele está aqui. Amém? Então vamos cantar que Deus é o nosso escudo em meio às lutas, o nosso refúgio na tempestade, é uma torre na tristeza, Ele é a minha fortaleza na minha batalha, Ele não vai ser só quando eu precisar, porque eu preciso hoje, aqui e agora. Amém?
Eu gostaria de chamar o pastor Laci aqui à frente, nós vamos orar por ele. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, pela vida do pastor Laci, por cada jovem coração que está aqui essa noite, Pai, que o Senhor possa falar a cada coração, que o Senhor prepare, Deus, como terra boa para a sua semente, para a sua palavra penetrar e transformar em vida prática, Deus. Nós agradecemos por esse momento e por cada vida, Deus. Eu coloco diante de Ti cada vida, até o final desse culto, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Eu te agradeço por esse momento, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado. A igreja pode sentar-se. Graça e paz, irmãos e irmãs, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Renovada de Indaiatuba. Que alegria estar aqui, que honra, que bênção estarmos juntos aqui, louvando ao nosso Deus. E é um prazer enorme, é uma honra compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que tem falado ao meu coração e aquilo que Deus tem preparado para esse encontro, que não é coincidência, mas sim que Deus nos uniu nessa noite, porque Ele tem algo a falar profundamente aos nossos corações. Eu estou aqui a convite do Mr. Rafael Frel, uma alegria, tive o prazer enorme de conhecer o Rafa em Campinas, num evento, numa igreja presbiteriana lá, e a gente teve um tempo muito gostoso. Depois a gente conversou, antes da pandemia, né? A gente ainda podia abraçar, mas calma que vai voltar isso daí, em nome de Jesus, vai passar. As dificuldades são momentâneas, mas o amor de Deus é para sempre, não é? Então essa é a nossa esperança. Então naquele tempo a gente se abraçou, se conversou, nos conhecemos, foi algo muito precioso, e graças a Deus a gente não teve tempo ainda de tomar um café presencial em virtude da pandemia, mas a gente teve tempo de estarmos aqui hoje, nessa noite, juntos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Então, Rafa, muito obrigado pelo convite. Deus é bom e a Covid-19 vai passar. Amém? Amém, amém. Gente linda, meu nome é Laci, é um pouco diferente, é Laci mesmo. Eu faço uma piada muito ruim, e eu vou fazer novamente, o Rafa já escutou, para você não esquecer meu nome, do, ré, mi, fá, sol, Laci. É horrível, mas sempre o pessoal dá risada, né? Minha esposa fica brava de eu contar sempre essa mesma piada. Eu tenho 35 anos, sou casado com a Júnia e pai da Bela, de 8 anos. E sou natural de Itapetininga, aqui interior de São Paulo. Muito obrigado. E a minha história, a minha trajetória, de maneira resumida, eu nasci em lar cristão, fui educado, tive o privilégio de ser educado na Igreja Presbiteriana Central de Itapetininga. Eu tenho vários pais, várias mães, vários avós que me conduziram no caminho de Cristo Jesus, me orientaram, puxaram minha orelha, e ali em Itapetininga eu achei que a minha vida iria acontecer. Então, com 18 anos, 17, 18 anos, eu entrei na faculdade. Tem uma faculdade muito importante lá na nossa cidade, de Direito. Eu falei, não, é isso, Deus me chamou para esse mundo de Direito. Sempre tive um apreço, uma admiração pela segurança pública. Então, logo eu ingressei na Polícia Militar, e ali eu trabalhei, estudei, e durante esse período eu também me formei em Direito, passei na OAB, advoguei e continuei prestando concurso, porque o meu sonho era ser delegado federal. Então, já tinha sido guarda municipal, esse negócio, né, de segurança pública e tal, né? E eu estava envolvido, estava estudando, mas ali no meio do caminho, num congresso em Campinas, que a minha liderança me enviou, ali Deus falou profundamente comigo, ao meu coração. Eu não imaginava, mas Ele falou, Laci, eu tenho uma outra história para você, um outro plano, confia em mim, mas você vai ter que largar tudo, vai largar o escritório, e você foi chamado para ser pastor integralmente. Foi uma surpresa grande, foi um privilégio. Nunca esqueço daquele dia, uma noite de março de 2010, volto ainda meio no ar para minha terra, depois desse congresso, e a primeira pessoa que eu vou conversar, obviamente, é com o meu pastor. Não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu falei, pastor, aconteceu um negócio muito diferente.
Sou de uma igreja presbiteriana tradicional de 135 anos. Eu falei assim, olha, aconteceu um negócio sobrenatural, pastor. Deus falou comigo e é verdade isso daí. O Espírito Santo tocou no meu coração para eu largar tudo e ir para ser pastor. E eu fiquei ali apreensivo, olhei nos olhos dele para falar assim, o que o pastor vai falar, né? Que loucura é essa? E aí ele me respondeu, Laci, o conselho tem orado por você há anos, e a gente já sabia disso, então a gente só estava esperando o tempo de Deus. Então, glória a Deus que chegou esse tempo, vai conversar com os teus pais, vai conversar com a tua namorada, que hoje é minha esposa, Júnia. Fui conversar com os meus pais, meu pai ficou muito feliz, minha mãe ficou, né? Fica com o coração apertado. Ai, filho, será mesmo? Filho, você já está formado, filho. Você já está aqui, na cidade da mamãe. Está tudo certinho, tá, né? Mãe, né? E meu pai ficou feliz, mas o medo maior era conversar com a minha namorada. 5 anos de namoro, diante de Deus. Cheguei, dica para os homens, cheguei na humildade. Cheguei lá, namorada, Júnia, aconteceu uma coisa que vai mudar as nossas vidas. Te prometi que você iria casar com um delegado federal, esquece. Te prometi que a gente ia fazer viagem super legal, esquece. Você pastor. E aí eu falei na humildade, falei assim, ó, se você romper comigo, vai me arrebentar. Mas a prioridade é servir o Senhor. E aí ela me respondeu, o congresso era de 3 dias. No dia que você for para o congresso, Deus, o Espírito Santo me conduziu a orar por você, sobre o seu futuro, e o Espírito Santo me disse para eu ficar em paz com aquilo que você iria trazer comigo. Então, eu estou em paz, eu estou contigo. E eu falei, amém, Deus é muito bom. Daí ela falou assim, só que você não vai me enrolar por mais 4 anos estudando no seminário. A gente casa esse ano. E eu, como? Ela falou assim, isso é voz do Senhor, amém? Daí eu já, amém. Casei com ela, fui para o seminário, estudei lá aqui em Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, durante 4 anos. No 9º mês, 10º mês do nosso casamento, Deus nos presenteou com a gravidez da minha esposa, e aí, depois de 9 meses, no outro ano, nasceu a nossa filhota, a Bebela, e então, em 2014 eu me formei, e cheguei aqui em Indaiatuba no ano retrasado, no finalzinho. Então, tem sido meu 2º ano, tenho conhecido a cidade, os amigos, e eu acredito muito que o reino de Deus, ele não é sobre igrejas individuais, nem sobre denominações. O reino de Deus é muito maior, é o corpo de Cristo. Então, para mim, é uma alegria estar aqui conhecendo meus irmãos, conhecendo o corpo de Jesus. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Algo a mais, talvez, eu torço para o Santos Futebol Clube, né? Não é assim grande coisa, mas a palavra de Deus diz ser de Santos, então a gente não vai desobedecer, né? Não pode desobedecer. Eu gostava de jogar bola, não consigo mais, o joelho já não aguenta, e gosto de motocicletas, e hoje eu estou aqui para compartilhar com os irmãos e irmãs sobre uma palavra que nós temos que respirar, absorver e refletir em grande temor e reverência, que é redenção. Redenção. É uma palavra que está ao longo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de maneira clara e literal, muitas vezes na boca do apóstolo Paulo, que utiliza muito essa palavra, mas desde o proto-evangelho, desde Gênesis, em capítulo 3, verso 15, está lá a redenção apontando para a obra de Cristo Jesus. Então é uma palavra que a gente respira, a gente absorve, e a gente tenta compreender o que significa. Se você nunca ouviu essa palavra redenção, eu peço que você segure um pouco, você já vai entender. Agora, se você é rato de igreja, né? Nasci na igreja, esses bancos aqui eu corri, o diácono me xingava porque eu pulava de um para o outro, eu nasci na escola dominical, já tomei bronca do pastor, eu conheço a Bíblia, então muito provavelmente você já ouviu muitas vezes a palavra redenção, correto? E aí você diz, pastor, a redenção, claro, redenção, eu sei o que é redenção, eu sou crente, ok. Aí o teu amigo que não é cristão, ok, a tua amiga que nunca ouviu falar de Jesus, te encontra, vê você com essa camiseta. Aliás, é a 2ª vez que eu vou falar que essa camiseta é linda. Ficou demais, gente. Assim, parabéns, coisa linda. Aí teu amigo que não conhece
o nosso vocabulário, que muitas vezes é um crentez, é algo que muitas vezes só nós entendemos, né? Varoa de Deus, vamos dar glória, amém, sangue de Jesus tem poder. Isso é muito comum para nós, é muito real, faz muito sentido, mas às vezes quem não tem tradição cristã realmente não sabe, tá? Não sabe. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação de comunicar a verdade para aquele que não conhece Jesus ainda. Aí ele chega para você e pergunta assim: redenção? O que é redenção? Ele não é cristão. Ela não é cristã. O que é redenção? E aí eu te pergunto, o que é redenção? Redenção. Rapidinho, redenção. Redenção. Você está formulando a redenção? O que é redenção? Como que você explicaria? Quem é? Quem sabe? Daí você fala assim: ah, pastor, eu sei o que é, né? Só não sei explicar. Claro que eu sei. Eu só não sei explicar. Só que aí, gente, aí complica. Sabe por que complica? Já foi dito aqui no momento das canções. Porque redenção é parte do Evangelho. Redenção é uma parte muito importante do Evangelho. E Jesus mandou você fazer o quê? Pregar o Evangelho. E aí, se você não sabe uma parte do Evangelho, você não sabe o que é o Evangelho na sua totalidade. E se você não sabe o Evangelho na sua totalidade, como é que você prega aquilo que você não sabe o que é direito e aquilo que Jesus te enviou a fazer? É sério. É sério. E aí a gente falha na missão que Cristo Jesus nos comissionou, de ir por todo mundo e pregar as boas novas do Evangelho. Esse Evangelho que é redenção. Então nós precisamos saber o que é redenção. E aí o Rafa falou para mim, pastor, o tema é redenção, mas você fica aberto para utilizar qualquer trecho das Escrituras seguindo o tema? Eu falei: muito obrigado, Rafa, vou pensar, vou orar. Ele falou: o nosso tema é esse. E como a redenção está de capa a capa, eu falei assim: eu vou utilizar o texto de Romanos 3 mesmo, porque tem muita coisa preciosa ali. Então, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. E eu quero que você acompanhe a leitura do verso 23 ao verso 25. Eu vou utilizar a versão NVI, mas eu percebi que a igreja está utilizando a Almeida atualizada. Então, vai ter duas expressões distintas aqui. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, versículo 24, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, e ela tem poder para transformar os nossos corações, e é isso que nós clamamos. Nós declaramos aqui nessa noite total dependência do Teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós, sopre sobre a Sua igreja, para que nós possamos sair daqui cheios da Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Talvez você já tenha ouvido uma antiga fábula hindu sobre 6 cegos que estavam diante de um elefante, e ali eles tinham que descrever esse grande animal da maneira que eles conseguiam tatear, né? Então, cada um se coloca numa parte desse grande elefante, e de acordo com a sua percepção, ele descreve que tipo de animal é. Então, o primeiro cego, ele ficou ali responsável pela tromba do elefante, que, obviamente, ali o elefante estava vivo, mexia, né? Então, ele tocando a tromba, ele falou: isso é um animal perigoso, porque é como uma grande cobra. Então, nós temos que tomar cuidado. Um outro cego ficou diante da orelha do elefante, e ele, tateando a orelha do elefante, ele falou: isso aqui é um grande leque.
Ainda um terceiro cego ficou com a perna. E ao abraçar a perna do elefante, ele falou: esse animal é forte como um tronco de uma árvore. O quarto cego, ele ficou responsável pela barriga. E ali ele colocava a mão naquela pele grossa e forte do elefante e falou: esse animal é muito grande e é como um muro, um grande muro. O quinto cego segurou o rabo e falou: esse animal deve ser muito veloz e ágil, porque é como uma corda. E então o sexto cego ficou ali com a presa do elefante, lisa, sem pele, ele só tocou a presa e falou: esse animal é um caçador, porque é uma lança isso aqui. Essa fábula antiga, ela pode nos ensinar muita coisa a respeito de como uma experiência isolada, ela pode comprometer ou a verdade, ou trazer a verdade em algum aspecto limitado. Algumas pessoas que contam essa fábula dizem que existem versões dela em que os cegos brigam uns contra os outros, porque cada um traz consigo a sua verdade, né? Então, essa extensão também, ela nos ensina muita coisa. O que nós precisamos é de um retrato completo. É o retrato completo que nos faz conhecer a verdade. Então, você acaba vendo só uma parte de acordo com essa fábula. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece comigo e com você quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, de maneira recortada, de maneira isolada, sem ter em mente que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma grande narrativa. É uma grande história. Ela se conecta. Ela é coerente. Ela não se contradiz. Ela aponta promessa e cumprimento. Então, quando a gente recorta um conceito teológico ou um trecho da Bíblia sem levar em consideração todo o plano soberano de Deus sobre a história, nós ficamos como um dos cegos dessa fábula. A gente fica com uma verdade limitada, né? E texto fora do contexto é pretexto para você dizer bobagem, é pretexto para você inventar, criar uma doutrina, distorcer uma verdade. Então, veja bem, o texto que nós lemos, por exemplo, é importante a gente pensar, carta de Paulo aos Romanos. Gente, é uma carta. Então, ela é endereçada a um público. Esse público são os romanos. Esse público está distante de mim e de você há 2000 anos atrás. Ok? E Paulo é ali um plantador de igrejas transformado por Cristo Jesus, e ele está falando sobre justificação. Esse é o contexto de Romanos capítulo 3. Aí surge a palavra redenção, que nós acabamos de ler. Então Paulo, ele está trabalhando um movimento específico aqui da redenção, só que ele está fazendo isso explicando todo o processo de salvação que começa em Romanos 1 e ele vai terminar em Romanos 12. E lá em Romanos 13 ele começa a falar sobre a vida cristã e como a gente vive a partir desse processo salvífico. Então, perceba que nós temos que fazer essa leitura sobre o que essa carta está querendo comunicar e como essa carta é viva hoje para mim e para você, aqui em 2020, na cidade de Indaiatuba. E nós estamos aqui nesse recorte. Então, antes de mais nada, eu preciso só explicar para você, aqui nessa noite, alguns conceitos teológicos que estão na mente de Paulo ao dizer esse pequeno trecho que nós lemos. Jesus morreu numa cruz. Olhe para a sua Bíblia, versículo 25, como um sacrifício por nós. Então nós temos uma palavra importante, utilizada por Paulo, sacrifício. Nós merecíamos morrer. Esse é o resultado. Esse é o salário do pecado, é a morte. Mas Cristo Jesus morre por nós. Ele é o sacrifício que cancela os pecados. Anula os nossos pecados. Porque o Cordeiro de Deus é Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por você lá na cruz. Então ele apagou o nosso registro, e por isso nós somos salvos. Mas merecíamos também a ira de Deus. E como desviar da ira de Deus? Através, aí tem uma palavra difícil, né? No versículo 25, através da propiciação. O que é propiciação? Propiciar é tornar alguém favorável. É desviar a ira.
É aplacar a ira de alguém. É um ato onde Deus se torna favorável a mim, se torna favorável a você. Deixa eu te dar um exemplo. No mundo pagão, esse mundo antigo aqui de Paulo, pregando aos romanos, então vamos pegar um deus aí de Roma, o pessoal que navegava, os marinheiros, pagãos, que não acreditavam no nosso Deus, eles tinham medo que o mar estivesse revolto e que acontecesse alguma coisa, então eles precisavam oferecer um sacrifício de propiciação para ter o favor do deus Netuno. Deus Netuno era o deus romano para os mares. Então eles ofereciam sacrifícios de forma a ter o favor desse deus, para que eles pudessem então navegar no mar. Essa era a ideia do mundo antigo idólatra. Então, o homem daria um sacrifício para os seus deuses, tentando afastar a ira de Deus. Só que na Bíblia é totalmente diferente. Porque não é o homem que dá um sacrifício. É o próprio Deus que entrega o seu Filho, Cristo Jesus, para aplacar a ira dele próprio. E aí você fala assim, pastor, isso não tem lógica. Isso é um mistério de Deus, e realmente, lógica não tem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura. Loucura da pregação, principalmente para aqueles que não têm o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Por que é ilógico? Porque o próprio Deus está oferecendo o seu Filho. Isso é um ato de amor, para desviar a sua ira. Por quê? Por que Deus tem uma ira contra o pecador, além da morte? Porque Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. E nele não pode haver pecado algum. Então ele odeia o pecado, por causa da sua santidade. Mas ele é amor. Então ele precisa fazer algo para resolver essa situação. Porque se ele não faz algo, ele se torna um Deus imoral. Que, não, está tudo bem com o pecado, está tudo bem, eu amo o meu povo, eu amo, mas está tudo bem assassinato, está tudo bem estelionato, está tudo bem. Não está tudo bem. Precisa ser desviada essa ira. E ele, por amor, envia o seu próprio Filho. Isso é propiciação, porque Deus, ele é justo. Deus, ele é amoroso, para que houvesse favor. Claro que, sem sacrifício, não tem propiciação. As duas coisas andam juntas. O sacrifício apaga o pecado, a propiciação nos traz paz, desvia a ira de Deus, e nós, então, nos tornamos justos. Olha só, Paulo traz agora, no versículo 24, uma outra palavra, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É outro conceito teológico, justificação. Gente, eu estou assim, resumindo. Estou trazendo 4 conceitos paulinos teológicos. Nós poderíamos fazer aqui um congresso de 4 dias para conversar sobre cada um deles. Então, eu estou aqui resumindo para a gente. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados de Deus. Esse é o grande problema do pecado, gente. Eu costumo dizer que pecado não é uma ação ou pensamento. Queria que você ficasse aqui comigo e prestasse atenção nisso. Pecado é um estado. É um estado de vida em desconexão com o Criador. E esse estado de vida, sem estar conectado com Deus, que é santo e soberano, nos leva a cometer atos pecaminosos, de pensamento, de coração, de ações. Isso é consequência de um coração que não pertence a Deus. Então, quando Adão e Eva, eles rompem com Deus, eles decidem viver uma vida de autonomia. E por causa desse orgulho, dessa arrogância e prepotência e desconexão com Deus, o relacionamento é rompido. E aí vem uma vida de pecados. Aí é consequência os atos pecaminosos. Não é? Então, para vencer essa separação e nos trazer de volta para reconectar com Deus, Cristo Jesus morre no meu e no seu lugar. Isso é justificação. Então, toda vez que Deus olha para mim e para você, Ele olha através da cruz de Cristo. Então, Ele não nos vê como um pecador no sentido de afastado dEle, mas Ele nos vê como filhos e filhas amados de Deus. Isso não significa, eu não estou dizendo aqui que eu não peco, nem que você não peca. De novo, estamos separando estado de pecado de atos pecaminosos. Atos pecaminosos, eu sou aqui, eu faço das minhas palavras as palavras de Paulo. Talvez eu seja o maior dos pecadores aqui nessa noite. Não consigo, mas eu estou em constante transformação.
onde o Espírito Santo de Deus atua no meu coração. Eu não sou mais um estranho, eu não sou mais um pecador, eu não sou mais um desconectado, nem você, nem você, nem você. Vocês são filhos e filhas amados de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos justificados e nós estamos em relacionamento com o Pai, através de perdão de pecados e paz com Deus. É isso que Ele fez na cruz. Quanto custa? Quanto paga? O que eu tenho que fazer? Nada. É graça. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu deixe de fazer. É graça. É Cristo Jesus que faz por mim e por você. Que diremos, pois? Então vamos viver no pecado, né? Essa é a próxima pergunta que Paulo vai fazer lá em Romanos. Tá maluco? Não vai nadar em pecado não, porque é de graça. Não, pelo contrário, responda esse amor vivendo como alguém redimido, como alguém que é filho, que é filha e que ama obedecer o Pai. É isso que Jesus diz. Aquele que me ama é aquele que obedece, é aquele que tem prazer, é aquele que quer caminhar comigo. E vem, caminha, trabalhem comigo, Jesus diz, andem comigo, porque não é pesado. Não vou impor sobre vocês algo que vocês não possam carregar. Comigo, você vai viver a leveza dos ritmos leves e livres da graça de Deus. Isso é justificação. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Por isso que nós estamos aqui adorando o nosso Deus. Porque através do sangue de Cristo Jesus, eu e você temos relacionamento com o Pai. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5:18. Então nós temos sacrifício, propiciação e justificação. Aí no meio desses conceitos teológicos que Paulo nos diz, que é o nosso versículo-chave, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? O pecado ele nos escraviza no reino deste mundo e ao reino de Satanás. Por isso nós precisamos de alguém que nos proporcione a redenção para vivermos em relacionamento com Deus. E olha só como isso está conectado em toda a palavra de Deus e nas palavras de Cristo Jesus. Porque lá em Marcos capítulo 10, o que Jesus vai dizer para mim e para você? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Jesus veio nos resgatar. Essa é a missão de Cristo Jesus. Redenção traz a ideia de resgate. Eu peço agora que você guarde isso na sua mente. Redenção, resgate. Redenção, resgate. A gente já vai falar mais sobre isso. Então nós temos 4 conceitos teológicos aqui que eu apresentei muito rápido, em 3 versículos. Sacrifício, propiciação, justificação e redenção. 4 conceitos que nós poderíamos ficar estudando aqui por um bom tempo. Mas eu volto àquela questão inicial, da nossa visão limitada, daquela parábola da fábula. O que redenção significa na grande narrativa bíblica? Isso é muito importante para mim e para você. O que redenção significa na nossa história? Na história do povo de Deus e na nossa história hoje, aqui em 2020. Porque muitas vezes nós utilizamos redenção apenas a fatos isolados. Ah, a redenção, pastor, foi lá 2000 anos atrás. Jesus morreu lá por mim, sabe, lá 2000 anos atrás. E eu entendi, ok, está tudo certo. Ou você pega um outro fato isolado da redenção, que é o fato futuro, né? Não, já sei, pastor, redenção. Redenção é quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, a redenção será por completa. Então, a gente fica recortando um conceito que abrange todas as Escrituras, quando é muito mais fluido e fácil nós pensarmos de maneira íntegra a palavra de Deus. Porque onde você está inserido hoje? O que significa redenção para mim, para você, nas nossas vidas hoje, nas nossas famílias, na nossa missão, no nosso trabalho, no nosso fazer diário, de segunda a segunda? O que é redenção? Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido de estarmos aqui? Isso é muito importante. E para isso eu quero te dizer 2 coisas. 2 coisas. Na teologia bíblica, redenção é mais do que um conceito teológico. É um processo. É um processo dentro do propósito de Deus, que está se movendo na história, em toda a história humana, cujo centro é a cruz de Cristo. Lá é o clímax da redenção. Lá é o centro. Todas as coisas apontam para a cruz de Cristo Jesus. Mas o processo de redenção, ele é
ao longo de toda a história. E o segundo ponto que é importante nós compreendermos é que você só vai conseguir entender o seu lugar na história quando você compreender que a Bíblia é uma grande narrativa sobre um Deus, um povo e uma aliança de graça. Essa é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Um Deus, um povo e um pacto, uma aliança de graça. Quem aqui está namorando aí? Levanta a mão. Só? Tá tudo solteiro, gente? Então, vamos orar para Jesus abençoar aí. Né? Amém? Abençoar aí um varão, uma varoa abençoada, aí, servo de Jesus. Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Vocês estão namorando quanto tempo? Já bastante, né? Quantos? 3 anos e meio, ó, já é uma longa caminhada aí, né? Mas vocês devem se lembrar do início de tudo, né? Olhar, né? Não vou te colocar em maus lençóis, tá, Rafael? Perguntando data, essas coisas, porque, né? Mas sabe aquele começo de namoro? Nem é o começo de namoro, é a fase da paquera. Né? Gente, eu trabalhei antes de... Hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Indaiá, uma comunidade plantada há 10 anos, mas antes de eu estar aqui em Indaiatuba, eu trabalhei por 10 anos com juventude. Então, eu fui pastor de jovens. Né? Por isso eu tenho esse jeito, às vezes, brincalhão e tal. Eu costumo dizer que acampamento, congresso, é para paquerar, tá, gente? Né? Eu vejo aqui uns pais, mães aqui, é para paquerar. Sabe por quê? Porque crente tem que namorar crente, gente. Não tem que ficar inventando moda, não. Né? Então, o melhor lugar para paquerar é em congressos ali, né? Em conferências e tal. E é engraçado porque, às vezes, a gente vê, né? Quando um está ali olhando para aquela menina, ela está olhando para ele, né? As amigas começam a falar e tal, né? E conversa. Aí começa aquelas cantadas de crente, né? Você já ouviu aquelas cantadas de crente? Né? Ei... Você gosta de café? Daí ela, gosto. Por quê? Porque café que eu tenho, a gente vai ficar para sempre juntos. Já ouviu essa? Estou dando dicas aqui, utilizar aí, galera que está solteira. Né? Eu estava refletindo no livro de Números e percebi que eu ainda não tenho o seu. Nossa, gente, essa é boa, né? Por você, eu viro ateu. Ateu? Ateu dispor. Gente, não usem, é ridículo isso, tá? Eu estou só brincando. Mas por que eu estou dando esse exemplo, essa ilustração? Porque quando você está no início de um relacionamento, o que você faz? Né? Você conversa com a pessoa. Você vai descobrir quem ela é. Né? Você vai começar um processo de amizade, saber qual é a cultura dela, e vão conversar, o que você gosta, o que você faz, onde você trabalha, você está estudando, de onde você vem, qual é a sua cultura, como é a sua dinâmica familiar. E, às vezes, as histórias são totalmente distintas culturalmente, emocionalmente, familiarmente. E aí você vai aprendendo um com o outro ali, e a grande pergunta é, será que as nossas histórias, e aqui eu estou dando um exemplo, obviamente, de namoro, mas em todos os tipos de relacionamento, às vezes você conhece um amigo, você faz um grande amigo, e ele vem de outro estado, e você descobre que lá é totalmente diferente, a cultura é diferente, ou ele tem uma história muito difícil, você não teve pai, não teve mãe, ele teve pai, ele teve mãe, e aí ele vê umas dificuldades, você vê outras, enfim, as histórias são distintas, e quando a gente vai se relacionando, eu acredito muito em relacionamento intencional, em amizade intencional, como missão de Cristo Jesus, porque Jesus ensina a gente a fazer missão ao redor da mesa, Jesus ensina a gente a fazer missão com o relacionamento. Então, em tudo na minha vida, eu sou intencional, eu corto o cabelo no mesmo lugar, porque eu quero fazer amizade com o barbeiro, porque eu quero falar sobre Jesus para ele, e eu quero ser amigo dele, porque se eu for amigo dele, ele vai ouvir o que eu vou falar para ele, do contrário não. Então, eu abasteço o carro no mesmo posto, para começar a chamar pelo nome o frentista, para começar a conversar com ele, para daí eu ter a oportunidade de falar sobre Jesus, e assim eu faço na padaria e em outros lugares. Eu acredito muito. Nós somos seres relacionais, Deus nos fez assim, e Jesus nos ensina a fazer missão através de relacionamentos, ok? Só que as histórias são distintas. Então,
a gente pergunta, será que as nossas histórias, como que as nossas histórias distintas, em sofrimento, dor, alegrias, vitórias e derrotas, elas podem fazer parte de uma grande história? E esse é o ponto. Sim. E aí está a resposta. Um teólogo e missionário chamado Leslie Newbigin, ele afirma que o modo de compreendermos a vida humana depende de que concepção nós temos da história humana. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida, a sua vida faz parte? Essa é uma grande pergunta. Isso é muito importante porque se você sabe a sua história, se você sabe aonde você está inserido dentro de um quadro maior, as suas ações, o que você pensa, define a sua vida. Vou te dar um exemplo mais prático, mais palpável, né? As pessoas que não são cristãs, que não creem em Deus, elas definem as ações, as atitudes, os relacionamentos numa vida sem Deus. E se você é cristão, nós somos cristãos, se servimos ao Deus único e verdadeiro, nossas ações, nossas palavras, nossos relacionamentos reverberam os princípios de Cristo Jesus. Então, a nossa história, dentro de uma grande história, define as nossas vidas. E se você não entender o seu lugar na grande história, a sua vida fica sem sentido. Por isso que nós estamos numa sociedade agnóstica. Você crê em Deus? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Esse é o agnóstico. Ele não vai negar, mas ele vai falar assim, talvez sim, eu tenho uma espiritualidade. A palavra agora é espiritualidade. Né? Eu tenho uma espiritualidade, eu cuido da minha espiritualidade. E aí coloca no mesmo pacote. Religião cristã, com panteísmo, com meditação não cristã. Não, eu tenho uma espiritualidade, eu abraço algumas árvores aqui, está tudo bem. Não, eu cuido do meu interior, faço uns exercícios aqui. Não, eu acendo as minhas velas, acendo para todo mundo, para não ter problema. Tem gente que diz, eu acendo para todo mundo, aí resolve, ninguém vai ficar bravo comigo. Então, esse é o mundo agnóstico. E aí a vida não tem sentido, fica procurando sentido em coisas materiais. E aí nós nos enquadramos numa sociedade altamente consumista. Por quê? Porque as pessoas estão procurando sentido na onde? Em ter um celular, em ter uma roupa, em ter um carro, em ter uma casa, em ter um emprego, em ter uma titulação, em consumir, em comprar. Ou então depositam a sua confiança, o sentido na vida, numa formação acadêmica. Ou então transferem esse sentido da vida achando que é o dinheiro. Então eu vou correr atrás de dinheiro, porque quando eu correr atrás de dinheiro, ele vai trazer a minha felicidade, vai trazer sentido para a minha vida. Ou fama, né? Nós estamos vivendo a era das redes sociais. Então, eu preciso de like, eu preciso de ter seguidores, eu preciso contar a minha vida, a minha intimidade lá, e precisa, esqueci a expressão, né? Flopar, né? Então, ela precisa de muitos retweets, e aí eu vou fazer uma thread lá, e as pessoas vão me conhecer, buscando fama, buscando reconhecimento, buscando suprir algo, um vazio existencial, através da materialidade. Não vai conseguir, porque não sabe o seu lugar na história. E eu não estou dizendo nada de novo. Não estou trazendo nada de novo, gente. O pastor Laci está falando que a gente tem que encontrar o nosso lugar na história, na grande história da Bíblia, da Palavra de Deus. Uau! Que sacada incrível! Não. Copiei do Paulo. Sabe Paulo, o apóstolo? Copiei dele, lá em Atos 17. É assim que ele pregou em Atenas. Porque Paulo é fantástico. Uma mente brilhante, plantando igreja numa sociedade que pluralidade de deuses, tudo bagunçado. Ele chega em Atenas daquele jeito, começa a observar, Atos capítulo 17, discussões na sinagoga. Ele precisa ganhar o respeito, porque Atenas é o centro da intelectualidade, então não é qualquer um que fala. Se Paulo fala lá, é porque ele tem um background, ele tem palavras, ele tem uma retórica, mas ele está observando primeiro. E aí começa a ter algumas discussões. Aí chega um pessoal, que a Bíblia chama de epicureus e estoicos, que encontram com Paulo e falam assim, o que esse tagarela aqui está falando? A expressão grega para tagarela não é a nossa, é que não tem uma tradução assim, que possa, com uma palavra, explicar. Mas tagarela, no contexto grego,
Era como se fosse um passarinho que busca uma novidade aqui, fala, busca uma outra novidade ali, fala. Ele muda, ele é um tagarela, mas ele não tem profundidade. Então eles acusam Paulo de não ter profundidade. E aí Paulo vai discutir com esses epicureus e com esses estoicos. Quem são? Né? Rapidinho aqui, só para a gente ter um background. São duas escolas filosóficas atenienses, de 2 a 3 séculos antes de Cristo Jesus. Então, o primeiro, os epicureus, vindo de Epicuro, discípulos de Epicuro, eles buscavam a felicidade, né, através de um prazer duradouro e da fuga da dor. E olha só como isso não é novo. Né? Porque o movimento hedonista hoje, né, de buscar o meu prazer, a minha felicidade hoje, bebe de um antigo sistema filosófico. Só que diferente dos epicuristas, eles não eram hedonistas como hoje, no sentido de hoje eu preciso ser feliz, mas eles procuravam uma felicidade que fosse duradoura. Então eu vou fugir da dor, mas eu quero ser feliz para sempre. E isso vai me trazer felicidade. Era a busca pela felicidade. Afinal, quem aqui não quer ser feliz? Todos nós estamos nessa mesma corrida pela felicidade. E todo mundo tentando compreender através de um sistema filosófico de vida. Aí tinha os estoicos. Os estoicos já era uma outra escola filosófica que buscavam, então, a vida, a alegria, a felicidade através das virtudes, da moral. Mas eram totalmente fatalistas. Então, se morrer, morre. Se não morrer, não morre. Então, você vai ser pai, que alegria. Um estoico virava e falou assim, alegria por quê? Todo mundo é pai? Não, é a vida. Então ele não se alegrava em nada. Ele achava que se alguém sofresse, era alguém porque não tinha entendido o sofrimento, era um burro, porque todo mundo sofre. Você está reclamando por quê? Então era totalmente fatalista, não tinha esperança em nada, em nada. Então essas duas escolas estão agora conversando com Paulo, que eles estão falando, esse tagarela está contando uma coisa nova aqui, está apresentando outros deuses, né, na versão Almeida atualizada, acho que é outros deuses, e na NVI é deuses estrangeiros, porque ele está falando sobre a ressurreição, e ressurreição em grego é algo como Nastácia, né, então parece um nome de uma deusa, então eles falam, né, ele está apresentando uma outra deusa, e Paulo, não, eu estou falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. E aí está todo mundo tentando descobrir os 3 grandes mistérios da vida, da filosofia, vida, movimento e existência. O que é a vida? Por que a gente existe? E como nós estamos nos movendo? Gente, essa é a grande questão da humanidade há milhares e milhares, milênios, né? Não são milhares de anos, mas sim milênios. E aí Paulo, em Atos 17, ele vai pregando, até que ele arremata. Olha, é em Cristo Jesus que nós vivemos, movemos e existimos. E aí ele responde aquilo que está no coração dos filósofos. E Paulo prega como? Expondo todas as escrituras. Olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos, vocês têm vários deuses, inclusive um altar ao Deus desconhecido, mas eu quero falar para vocês sobre o Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, que enviou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, e como prova desse poder, de que Ele é o Filho de Deus, Ele ressuscitou no 3º dia. Essa é a história, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, e está aqui, e esse é o Evangelho. Então esse é o Evangelho completo que Paulo nos apresenta. E aí nós percebemos essa grande narrativa nessa pregação de Paulo, anunciando as boas novas do Evangelho. Ele conta a grande história. Então ele coloca epicureus, estoicos, todo mundo no mesmo guarda-chuva. Todos nós estamos debaixo desse grande guarda-chuva. Não há diferença entre eu e você. Todos nós estamos buscando o sentido da vida, mas o sentido da vida está em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela tem 6 atos claros para mim e para você. 6 atos. Vou te falar. Se você está anotando, isso é muito legal. O primeiro ato é criação. Deus cria todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Deus é o criador de todas as coisas e Ele estabelece o seu reino. E é tudo bom. Esse é o primeiro ato. Segundo ato, a queda. Gênesis capítulo 3. O homem entra em rebelião contra Deus. Ele se desconecta. O pecado, de novo, é um estado de vida em desconexão. Quebra o relacionamento com o Pai, danifica o relacionamento com Deus. Danifica os nossos relacionamentos aqui, entre os humanos, e danifica o relacionamento com a criação.
O pecado destrói tudo, ele corrompe tudo, ok? E aí, a partir dessa desconexão, Deus começa a estabelecer a aliança da graça através de pactos que são, digamos assim, atualizados, mas é o mesmo pacto da aliança até chegar em Cristo Jesus. Mas o terceiro ato é Israel. Deus escolhe um povo. Isso acontece em Abraão. Deus escolhe um povo. E esse povo, ele vai iniciar uma missão para trazer essa redenção. Através de você, Abraão, você vai se tornar pai de muitas nações e será o quê? Luz para todas as outras nações. Nós sabemos que Israel falha. Falha. Foi muito bem colocado aqui durante as canções. O livro de Juízes é uma sequência de falhas. Levanta um, se afasta. Levanta um, morre, se afasta. Levanta outro juiz, morre, se afasta. E aquilo vai, o povo se afastando de Deus, caindo em idolatria. Até que chega Cristo Jesus. Esse é o quarto ato. Jesus. Jesus realiza a redenção. É o Filho de Deus. O Verbo se fez carne e morreu por mim e por você, realizando a redenção. Aquilo que o povo de Deus falhou, Cristo Jesus cumpre. Quinto ato. Igreja. Cristo Jesus forma uma comunidade de discípulos. Essa comunidade toma forma em Atos. E a igreja é um movimento de pessoas proclamando o evangelho. Gente, igreja não é parede, igreja não é estrutura, igreja não é placa, igreja não é denominação, igreja não é programações. Igreja é gente, tá? Igreja é corpo. Eu e você somos igreja. Nós somos igreja. Ah, eu sou igreja, pastor. Você? Eu sou igreja. Não, você não é igreja. Não tem igreja no eu. Só existe igreja no nós. Somente no nós. Igreja é nós. Igreja é comunidade. Ah, eu desisti da igreja. Às vezes eu escuto isso, né? Às vezes vem um jovem e fala assim, pastor, desanimei da igreja. Eu falo, por quê? Não, estou chateado com a instituição, eu vi muitos erros, muitos pecados. Primeiro que eu acho assim uma incoerência, né? Você viu muito pecado na igreja? Eu vi muita gente pecadora. Sério? Foi porque você devia comemorar. Como assim, pastor? Porque se os pecadores estão dentro da igreja, eles estão no lugar certo. A igreja é um hospital de pecadores. Eles estão no lugar certo, então você é o santo. Não, eu desisti, vou caminhar sozinho. Espiritualidade individual não existe, tá, gente? Não existe. Igreja é corpo, igreja é nós. E esse é o quinto ato. Jesus envia a igreja na missão de proclamar o evangelho. E o sexto ato, o último ato, nas Sagradas Escrituras, eu gosto dessa palavra porque remete intencionalmente ao filme Senhor dos Anéis, é o retorno do rei. E é o retorno do rei mesmo. É a conclusão da redenção. Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está voltando para concluir toda a redenção. Toda a redenção. E aí vocês percebem que nesses 6 atos, onde todos nós estamos inseridos, e onde nós encontramos o verdadeiro sentido para a vida, no propósito de Deus, existe a palavra redenção. A redenção iniciada com o povo de Israel, a redenção realizada com Cristo Jesus e a redenção completa que está por vir. Então a redenção de Deus no mundo é um processo contínuo e que ainda não foi completada em nosso mundo. Então existe atos redentivos já realizados? Existe. Cristo Jesus morreu numa cruz por mim e por você. E ali nós estamos salvos, não há dúvida. Foi consumado. Cristo Jesus diz, foi consumado. O meu sangue valeu a pena. Um alto preço. O véu que separava, nós cantamos aqui, já não separa mais. A redenção foi realizada pela graça de Cristo Jesus. Lá na cruz, Jesus resolve de uma vez por todas o problema do pecado, da morte espiritual, da desconexão. É lá na cruz que Ele nos reconecta. Lembra do problema do pecado? Nós estamos desconectados de Deus. Como é que isso se resolve? Em Jesus. Em Jesus. Nós nos reconectamos em Deus. Mas há coisas que ainda nós estamos aguardando. Romanos 8, usando da teologia paulina, Romanos 8,19, o que acontece? A criação aguarda, gemendo, como dores de parto, a redenção.
Da mesma forma, nós estamos aguardando também a redenção do nosso corpo, para termos corpos glorificados e vivemos a eternidade com Cristo Jesus. Então a redenção por completa, ela também está por vir. Por isso que é impossível o cristão achar que ele pode viver isolado de toda a narrativa da criação e da história de Deus sobre a humanidade. Ok, pastor, entendi. Redenção está clara como conceito teológico por Paulo. Legal. Redenção é um processo contínuo na grande narrativa de Deus revelada nas Escrituras. Mas o que a Bíblia quer dizer, então, com a palavra redenção? Hoje, agora, o significado dela, que permeia toda a Bíblia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, Romanos 3:24, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra utilizada por Paulo aqui é apolítrosis. A raiz é litron, e significa o pagamento de um resgate. Lembra que eu falei para você guardar a palavrinha resgate? Agora a gente vai utilizar. Redenção significa, no grego, literalmente, o pagamento de um resgate. E se você pensar redenção como o pagamento de um resgate e voltar às Escrituras, lá no Antigo Testamento, você vai falar, é Deus resgatando o povo dele, pastor. Isso é redenção, é resgate, é quando por meio de um preço alto, a dívida é paga e a libertação da escravidão. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, diz que ele é o novo Moisés. Por isso que o próprio Moisés, em Deuteronômio, profetizou, virá um profeta que trará a verdadeira libertação. Jesus, Ele nos liberta, Ele nos redime, Ele nos resgata do quê? Da escravidão do pecado. Da escravidão do pecado. E aí fica fluido pensar a redenção como um pagamento de um resgate por todas as Escrituras. A gente olha agora para o texto de Romanos 3 e podemos dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio de um pagamento de resgate que há em Cristo Jesus. A morte de Jesus na cruz foi o preço do pagamento, que permitiu a libertação da escravidão, desse estado de pecado, para cada pessoa que confia na promessa de Cristo Jesus. Ele veio para nos resgatar, Ele veio para nos salvar. Então essa expressão resgate, ela aparece por mais de 100 vezes nas Escrituras. Quando a criação ela é corrompida pelo pecado, Deus imediatamente entra com um plano de resgate. Imediatamente. Ele cria todas as coisas. Por isso a criação pertence a Deus. E então ele age em redenção com todas as coisas, pagando um alto preço de resgate, para que a criação pudesse então ser restaurada nesse plano de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos a aliança que Deus faz com Abraão, chamando um povo para ser direcionado nesse objetivo de restauração. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos esses atos redentivos, nós olhamos os sacrifícios apontando para Cristo Jesus, nós olhamos o chamado de Deus para ser luz para as nações, e tudo isso aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada sacrifício, a lei, os profetas, a palavra de Deus, o resgate, tudo aponta para Cristo Jesus. Antigo Testamento é promessa, Novo Testamento em Cristo Jesus é cumprimento. É cumprimento. E o propósito final de Deus é a redenção completa, ou seja, a renovação e restauração de todas as coisas. Israel falha na missão, né? O povo de Deus falha no Antigo Testamento. O homem sempre falhou. Havia lá no jardim, ainda que não apareça a palavra pacto ou aliança, mas havia todas as características de uma aliança, de um pacto. Um Deus soberano, Adão e Eva, uma promessa de relacionamento eterno e vivo, e uma condicional. Vocês podem comer de todas as árvores aqui, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Com consequências, porque se você comer, certamente você morrerá. Então, todas essas são as características de um pacto, que a teologia chama de pacto de obras. E aí Adão e Eva quebram esse pacto, não cumprem esse pacto.
E a partir disso, Deus persegue o seu povo. Eu gosto dessa palavra persegue. Salmo 23 foi dito aqui, né? No final. Certamente a bondade e fidelidade de Deus nos acompanharão. Quando? Todos os dias da minha vida. Para sempre. Essa palavra que aparece no versículo 6 do Salmo 23, citado aqui, é uma palavra recede para aliança. Aliança leal, aliança que não falha, aliança que persegue. Um Deus que cumpre a sua parte na aliança, ainda que eu e você sejamos pecadores e não cumprimos. Ele continua nos perseguindo. Por isso que a bondade e a fidelidade de Deus nos perseguem. Você vai para um lado, ela te persegue. A bondade e a fidelidade de Deus está com você. Você tenta fugir, porque o ser humano, ele é, com o perdão da palavra, né? Nós somos burros, né? A gente falha e corre dos braços de Deus, mas ainda assim o amor dele nos persegue, nos alcança, nos encontra. Então esse Deus de aliança, esse Deus de promessas, é um Deus que nos persegue. Para quê? Para nos redimir. Por isso ele chama, né, ali Noé e fala: Noé, eu vou dar um restart nisso daqui. Vamos começar do zero. Vai ter um dilúvio. E eu farei uma aliança com você. E ele faz uma aliança. E Noé, então, coloca, né, você conhece a história ali, não vou entrar nos detalhes da história de Noé, né, mas Deus olhou com favor e graça diante dele, por isso ele cumpre a missão. Mas logo depois, o povo já falha. E Deus estabeleceu uma aliança de renovar todas as coisas, de renovar o mundo, mas aí há uma falha. Então vem Abraão e Deus atualiza o pacto. É com você agora, Abraão. Você vai ser uma semente para todas as nações da terra. Israel falhou, mas Deus manteve a sua parte da promessa. Deus manteve o seu pacto de aliança. Gente, hoje a liturgia parece que foi combinado, né? Parece que foi combinado. Eu só não lembro as pessoas, mas foi falar de Isaac aqui, Gênesis 22, né? Gente, que é essa narrativa do aquedar, né? Do sacrifício? O que é esse Gênesis 22? Abraão levando o seu próprio filho Isaac para ser como sacrifício. E aí agora a gente olha para essa palavra redenção e resgate. E aí a gente olha para Isaac. Isaac diz: pai, eu não vou. Isaac vai. Isaac é obediente. E aí você olha para Cristo Jesus é obediente. E Cristo Jesus vai. E aí a narrativa diz o quê? Que Abraão deu a lenha para o Isaac carregar. E Isaac carregou. E quem levou a cruz foi o próprio Cristo Jesus, para o seu próprio sacrifício. E a gente vai vendo umas conexões. E aí quando chega lá, Isaac pergunta: mas pai, aonde está o sacrifício? E Abraão, pela fé, está disposto a sacrificar o seu filho. Assim como Deus entregou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. E aí, Abraão fala: filho, Deus vai prover. E aí, se você olhar na sua Bíblia, aparece o anjo do Senhor. E provavelmente na sua Bíblia vai estar anjo do Senhor com letras maiúsculas, ainda que diminuídas. Porque toda vez que aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento dessa maneira, é porque é Cristo Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Porque Cristo Jesus não nasceu no Novo Testamento. Cristo Jesus é. Ele está. Ele é o Verbo, Ele é Deus e Ele é eterno. Ele estava no início de todas as coisas e Ele está em toda a história humana. Então Ele aparece para Abraão e dizendo: está aqui o Cordeiro. Abraão ali não tem a dimensão que nós temos da redenção, mas o que Cristo Jesus está falando para Abraão é o seguinte: ainda que o povo fale, eu estou aqui, provendo um cordeiro. Sabe por que Isaac não pode morrer aqui? Porque eu estou indo para a cruz lá na frente, e você não precisa sacrificar o seu filho. Essa é a redenção. E aí Deus atualiza com Moisés, derrama a lei, o povo não consegue cumprir a lei, mas Jesus cumpre a lei e oferece a graça de Deus. Com Davi, Deus estabelece uma aliança de reinado e Jesus vem e inaugura o reino de Deus.
Percebe que todas as alianças apontam para Cristo. É uma redenção, é um Deus, é um povo, é uma mensagem, é um evangelho, é uma salvação, é uma redenção. Isso é o evangelho. Cristo Jesus, o Verbo encarnado, a imagem do Deus invisível, que na cruz, em sua morte, ele vence os poderes do mal e derrota, e na sua ressurreição, Jesus abre a porta para a nova criação, nos chamando para unirmos a ele. Isso é evangelho, isso é redenção. E aí Jesus anuncia, o reino de Deus está próximo. Gente, vou terminar aqui, acelerar que eu estou me empolgando aqui. Deus é bom demais, a gente vai observando a obra dele na história, e essa redenção, gente, ela é eterna. Jesus não é um plano B, tá? Não é uma alternativa porque o homem estragou os planos de Deus. Não, a redenção ela está aberta, ela sempre foi eterna. Ah, pastor, sempre alguém me pergunta, né? Mas se Deus sabia de todas as coisas, se Ele é soberano e sabia que a gente ia pecar, né? Por que Ele deixou? Quem nunca perguntou isso, né? Por que Ele deixou? Ele sabe de todas as coisas. Ele poderia ter nos limitado. Resposta, sabe qual é a resposta? Deus não está jogando o jogo da vida comigo, com você. Ele não está jogando The Sims. Ele não criou robôs para tenho que amar a Deus e ponto. Não! O amor é liberdade. Ele nos fez livres para amar. E aí nós pecamos. Esse foi o problema. Por que pecamos? Não sei. Por que Deus deixou o mal entrar no mundo? Não sei. A Bíblia não fala sobre a origem do mal. É um mistério. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus enviou seu único filho. E isso é expressão de graça, isso é expressão de amor. Eu costumo dizer que eu me contento com o mistério de Deus. Porque aonde, usando Paulo, abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus age em todas as coisas, para trazer o bem à existência. Todas as coisas, todas as coisas. Então, mesmo em meio ao pecado, a gente descobriu o amor de um Deus que dá o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Então, sabe o que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que Ele redimirá todas as coisas por completo. Nós sabemos que Deus não nos deve nenhuma explicação, mas o que Ele nos promete, Ele cumpre, que Ele promete a restauração. E eu sei que nós podemos descansar nele, porque a minha esperança está nele, a nossa esperança está nele, e Ele não falha. Não falha. Como que a gente prega esse evangelho agora? Não sei se você já teve a experiência de pregar para alguém que está tudo bem. Você vai falar sobre Jesus, né? E às vezes a gente vem com aquela fórmula pronta, assim, olha, eu quero contar alguma coisa para você, que vai mudar sua vida, que você tanto precisa, e ele vira, eu não estou precisando de nada. Já derruba teu argumento, né? Não, mas sabe, ele vai transformar a sua história, a sua saúde, minha saúde está 0 bala. Não, mas ele vai te dar um emprego, eu tenho o melhor emprego do mundo. Não, mas meu casamento está ótimo. Não, mas eu não estou precisando de nada. E aí você fica, o que eu faço? Aprende com Paulo. Vamos expor o evangelho por completo, o plano de redenção. Deus criou todas as coisas perfeitas. Todos nós estamos debaixo desse guarda-chuva. Tudo era bom, tudo era perfeito. Mas entrou o pecado. E o pecado corrompeu todas as coisas. Então, ainda que a sua vida esteja ok, ainda que você esteja o melhor emprego do mundo, você não é a melhor pessoa. Você erra, você falha, você tem um peso de culpa, você não consegue dormir direito à noite, as coisas não dão certo, sempre certo. Então, você olha para mim, olha para o noticiário e você vê que tem algo errado com o mundo. Aí você coloca ele nas más notícias. Você coloca ele, existe uma má notícia, chamada pecado. Ah, é verdade. O mundo está um caos, o mundo está em desordem. Corrupção, violência, morte, famílias destruídas. Aí você pergunta para o seu amigo, você não percebe isso? Não, é verdade. Esse é o pecado que espalha em cadeia. Então nós estamos imersos nesse mundo em desordem. Não importa se você é rico, se é pobre, homem, mulher, doutor, analfabeto,
Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Por isso que Paulo fala isso no versículo anterior do nosso versículo base. Depois de ele falar que todos, é todos mesmo, não há um justo, nenhum sequer, todos precisam da graça, da glória de Deus. A partir disso ele fala, por isso, justificados em Cristo Jesus, há redenção. Quem precisa de redenção, Paulo está falando? Todo mundo. Todo mundo. É só olhar o verso anterior. Todos pecaram. Aí o plano de redenção faz sentido para aquele que crê. Nós pregamos. É o Espírito Santo que transforma o coração. Mas nós não podemos deixar de pregar. E a gente tem que pregar o evangelho completo. E esse é o evangelho completo. É a grande narrativa. É a história completa. Então, terminando, segunda vez que eu falo terminando. Pastor, quando termina de verdade, é pela terceira. Tá? Brincadeira, gente. Quando a gente entende redenção, não faz sentido somente aqui. Como faz sentido aqui, no coração. E aí toda a nossa vida toma forma e toma sentido, e nós compreendemos que realmente nós dependemos de Cristo Jesus, do nosso Redentor, que nos dá vida plena, eterna e abundante. Então, isso que a redenção faz, ela explica a nossa situação atual e aponta para a consumação que virá. Só para realmente encerrar aqui, não tenho tempo, quem sabe fica aí para uma próxima reflexão, mas redenção não é, pensando no futuro, trazer uma terra melhor, sabe? Fazer uma criação melhorada, uma espécie de evolucionismo otimista e ateu, né? Vamos dar uma melhorada, vamos cuidar das plantinhas, e é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Cuidar da natureza não devia ser uma opção para o cristão. Isso é uma ordem lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Isso daí não é uma opção para mim e para você. Mas redenção é muito mais do que isso. E redenção também não é, quando a gente usa a palavra resgate, e esse é o problema de crente de igreja, de muito tempo de igreja, né? Pega aquele versículo, o mundo jaz no maligno, quero que Jesus volte logo, e assim ele vai resgatar as nossas almas, vai acabar com tudo isso e a gente vai morar lá no céu, com asa, pisando em nuvens, de vestidinho branco, tocando harpa. Não sei porque o pessoal imagina isso, né? Todo mundo de asinha, vestido branco, harpa e tal. E aí vai ficar distante, não é nada material. Gente, isso não pode estar na mentalidade da igreja, porque isso é gnosticismo. Isso é algo que Paulo combatia lá na época dele. Né, de ter só apenas uma dimensão espiritual. Definitivamente, Deus não vai jogar no lixo aquilo que Ele criou sendo bom. Deus não vai destruir aquilo que Ele propôs a fazer. Ele começou a boa obra e Ele vai completar. O nosso Deus, ao longo das Escrituras, é um Deus restaurador. Ele vai restaurar céus e terra quando Cristo Jesus voltar com os novos céus e nova terra. Ele é restaurador, Ele vai restaurar todas as coisas. Então a redenção é libertar aquilo que está escravizado. Por isso que a natureza geme. Que a natureza, ela sabe que ela foi criada, que ela depende do Criador. E eu acho interessante que Paulo, criação geme, o homem geme, e o Espírito Santo intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. E nós aguardamos a completa redenção. Pois Ele resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, verso 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, eu e você. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude.
e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é redenção. Todas as coisas apontam para a cruz. É tudo sobre Jesus. A redenção é sobre Cristo Jesus, o nosso Redentor. Hoje, dia 26 de setembro, vocês que foram redimidos por Cristo Jesus, através do sangue dele derramado naquela cruz e pela esperança garantida a mim e a você através da ressurreição, vivam como redimidos. Vivam como cidadãos dos céus, colonizando a terra. Vivam como nova criatura, como de fato eu e você somos. Vivam o reino de Deus. Vivam a redenção que está em Cristo Jesus. E a Ele toda a honra e toda a glória. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu plano de redenção, que nunca falhou e nunca falhará. Nós te louvamos e te adoramos, porque apesar de nós, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para a sua poderosa luz, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, nós te louvamos, porque a esperança não é algo distante, a esperança não é algo que não nos toca, mas a esperança é uma pessoa, a esperança é Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e que morreu a nossa morte, e assim fomos justificados, e assim nós fomos transformados, e hoje as nossas vidas, elas honram o Senhor, elas cantam ao Senhor, porque nós somos filhos e filhas amados do Senhor. Muito obrigado pela tua salvação, Pai. Muito obrigado pela tua obra em nós. Muito obrigado porque aquilo que o Espírito Santo começou será completado naquele glorioso dia em que Cristo Jesus voltará restaurando todas as coisas. E é em Ti, Senhor, que nós colocamos os nossos corações e as nossas vidas, gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus. Amém, Pai. Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua fidelidade em nossas vidas, que desde a eternidade em eternidade nós aprendemos, Pai, o Senhor permanece fiel. Senhor, nós queremos te agradecer por cada jovem, por mais um ano de aniversário. Nós queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor tem nos fortalecido nesta caminhada. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por mais esse dia, e que amanhã de manhã, onde nós teremos a continuidade dessa festividade, que o Senhor continue falando aos nossos corações, e te louvamos por tudo e somos gratos, Pai. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a infinita graça que é em Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para todos sempre, com a amada igreja, todos digam amém.